Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês, para mim é uma honra dividir minhas experiências. Hoje estamos aqui, novamente, para falar sobre o símbolo de portais de trânsito. Estamos no número 9. Deixa eu só mostrar a localização para vocês. Número 1, número 3, número 2, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e o número 9 vem aqui, fica entre o 8 e o 7. A gente vai descobrir por quê e o que exatamente significa. A minha gatinha tá aqui atrás, ela passa o tempo todo no meu pé. A branquinha é muito arisca, só vive isolada, mas essa é na minha cola 24 horas se eu estiver dentro de casa. É assim, eu vivo no quarto, deixa eu fechar a porta do quarto, ela bate até eu abrir. Se ela não conseguir abrir, eu tenho que levantar para abrir, porque ela perturba a noite toda. Então, só para vocês conhecerem ela, né? O nome dela é Kia. Essa chatinha chama-se Kyria. Olha só, tá aqui no mordendo. Então, esse símbolo fala exatamente, né? Toque as ondas, domine as ondas, eu me desconcentro. Domine as ondas e você perderá todos os seus medos. Antes da gente destrinchar o símbolo, às vezes eu tenho que explicar por que ele fica no meio entre 7 e 2, né? Porque eu não sei se você, claro que vocês lembram porque eu não posso falar nisso, né? Que o número 2 até o número 4 fica entre o 1 e o 3, né? Porque ele está exatamente falando do número 2. Ela tá me mordendo. Então, ele é uma sequência do número 2 para formar o número 4, que é o número material. São símbolos totalmente espirituais, que tem a ver com totalmente com a nossa energia interna e com a energia, com a polaridade masculina e feminina, que tem que ser administrada nesse plano físico. Então, por isso que eles são a sequência e fica entre o 1 e o 3. Estes símbolos, este número 9 fica entre o 8 e o 7, que o 8 é um número material, o 7 é um número espiritual. E o número 9, ele vem se tratando exatamente disso. Ele é como se fosse uma coluna da água, uma espinhela da água. E ele vai formar, a partir, a gente vai ver que eles vão formar uma sequência, porque basicamente todos os outros símbolos vai estar falando exatamente em relação com a água, que é a espiritualidade. Depois que a gente administra, tem que explicar isso, né? Depois que a gente administra a nossa energia, que a gente consegue administrar a nossa relação pessoal e espiritual com o nosso parceiro, com a nossa parceira, independente de ter ou não, né? Mas a gente tem que ter, se a pessoa não tem, porque perdeu ou porque realmente não conseguiu, mas ela tem que administrar a energia oposta. É fato. Ela tem que administrar. Se ela não quer, se ela consegue conviver com isso porque realmente não quer, ela, mesmo assim, ela tem que administrar. Se ela quer, um parceiro ou uma parceira, ela tem que administrar para criar materialização, para que abrir uma porta para que a pessoa entre na vida dela. Esse vai ser assunto para outros vídeos. Mas o básico é isso. É você administrar essas duas forças dentro de você. Isso vai criar vibração e frequência. E tecnicamente vai abrir uma porta para um parceiro ou uma parceira. Quando você administra
a sua energia escura e a sua energia clara. Quando você administra a sua polaridade masculina e a sua polaridade feminina, você agora precisa ingressar na espiritualidade. Não é fácil, a gente vai ver daqui em diante que não são coisas fáceis, são coisas pra fazer, são coisas que te desafiam todos os dias, mas não são impossíveis. Domine as águas e você perderá todos os seus medos. Eu acho que não existe sentimento mais latente do ser humano e que ele demonstre isso assim que começa a respirar, que chega a esse mundo, do que o medo. É inevitável. O ser humano já nasce dotado, repleto de medo. E essa é uma das coisas mais persistentes dentro da gente. Por mais que a gente ingresse na espiritualidade, por mais que a gente se torne um com a espiritualidade, isso sempre se levanta vez ou outra. Não nos domina mais, mas ele vez ou outra se levanta. É normal. Enquanto você for de carne, você tenha certeza, enquanto você for de carne, sempre haverá pontas, sinais de medo. Isso é normal. Não é coisa para se preocupar, nem você achar que não alcançou a iluminação por causa disso. Não é normal. A gente só precisa administrar isso. Eu vou contar uma história para vocês e depois eu entro novamente no assunto. Eu vou falar de um medo que eu tinha desde que eu era criança, muito pequenininha, bem pequenininha mesmo, só pequena, né? 1,5 m. Mas eu era bem mais pequenininha, bem menorzinha. Toda vez que eu ficava sozinha, era incrível, gente. Quando eu ficava sozinha, sempre apareciam cobras. Era incrível. Parecia que eu chamava as cobras, ou as cobras me esperavam quando. Então isso aconteceu muitas vezes. E logo nos meus primeiros anos de infância eu passei na fazenda do meu avô. Então isso era muito constante. E sempre tinha isso. Na cidade, as cobras são... As cobras como essas cobras mais selvagens são mais difíceis, né? Geralmente acontece quando tem rios por perto, muita água. Mas existe aquelas cobras de 2 cabeças que é muito comum nos quintais domésticos. Até essas apareciam quando eu ficava sozinha. Era incrível, gente, era incrível. E eu comecei a ter pavor de cobra. Eu disse a vocês no outro vídeo aí que minha mãe, ela tem muita energia e ela usava a energia escura dela, né? Ela se deixava sair pela energia escura. E que ela brigava com os seus filhos com meu pai. Toda vez que ela brigava, ela tem 4 filhas e um filho. Somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eu era a única filha que, quando ela tinha raiva do meu pai, ela refletia ele em mim. Então, quando ela tinha raiva do meu pai, ela dizia assim: eu pari uma cobra. Sabe, eu já tinha aquele histórico de ficar sozinha e as cobras aparecerem. Aí fui crescendo e ouvindo isso. Eu parei uma cobra, mas um dia você vai parir uma cascavel. Era assim que ela me dizia. Sabe, aquilo me dava um pânico, sabe? Literalmente, meu cérebro congelava. Aquilo me perseguia, sabe? Eu juro pra vocês que no dia que eu sonhava com a cobra, meu dia tava perdido. Tava perdido, juro a vocês que tava perdido. Então, não tinha medo mais visível. Eu não tinha medo de nada. Sempre fui uma criança, adolescente, que não tinha medo de nada. Mas de cobra, eu tinha aquele pavor
justamente porque parecia atraí-las e por minha mãe sempre me amaldiçoar. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, o Zafé Ibrahim, ele quando se mexia dentro da minha barriga, eu não sei se era pavor ou não sei o que era. Eu sei que quando ele se mexia dentro da minha barriga, eu sentia como se tivesse uma cobra dentro de mim. Eu juro a vocês que eu ficava pra morrer. Eu encarnava e desencarnava quando isso acontecia. Porque eu só me lembrava daquilo que minha mãe me dizia. Eu parei uma cobra, mas você vai parir uma cascavel. Na minha mente eu achava que ia parir uma cascavel mesmo. Eu ficava tão atordoada que eu achava assim, meu Deus, eu vou acabar parindo uma cobra mesmo. Porque isso não é normal. Eu já tinha aquelas histórias, aquela normalidade de ser visitada por seres de outro planeta. E até os reptilianos que tinham aparecido meio lembrava as cobras, não sei se tem. Se era por causa disso, eu não sei, ou se era ele, eu não sei. Não sei explicar. Eu mesmo não sei explicar ainda. Mas tinha tudo isso. Isso me deixava totalmente apavorada. Quando meus filhos nasceram, assim, à medida que eles foram nascendo, eu tinha esse medo passou a me perseguir em meus sonhos. Eu sonhava que tinha uma cobra enorme dentro da minha casa. E ela depositava um monte de cobrinhas espalhadas pela casa. E nesses sonhos eu ficava preocupada, que meus filhos eram pequenos. E eu ficava preocupada como era que eu fazia. Era sempre assim, quando eu tinha um, eu o mesmo sonho, era o meu filho. Quando eu tive dois, continuava o mesmo sonho, mas era dois. Quando eu tive meu terceiro filho, continuava a mesma coisa, e eram três. Aquele sonho sempre se repetindo, mas à medida que era muito, gente, era muito real. Então você imagina a minha aflição no sonho, a aflição de uma mãe, ter 3 filhos pequenos, né? E saber que tem um monte de cobrinhas dentro de casa, espalhadas, e ao mesmo tempo não poder sair dali. Aquilo era horrível. Gente, eu ficava pra morrer. E aquele medo me consumindo. Até que um dia, uma dessas experiências, meu protetor, que acho que ele não estava aguentando mais me ver tanto, sofrendo daquele jeito. Um dia, numa dessas viagens, ele me levou a um lugar. Me levou a um quarto. Era um salão. Eu digo um quarto para ficar mais fácil de ser entendido. Era um salão que tinha uma outra porta que dava um salão menor, sem saída, totalmente fechada. Quando eu entrei, eu olhei pro chão, gente, estava cheio de cobras. De tudo quanto era espécie, grandes e pequenas. Estava cheio de cobras. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Eu não queria sumir dali. Ele olhou pra mim, me deu um bastão e disse: Jennifer, hoje você vai enfrentar os seus medos. Pega esse bastão e prenda todas essas cobras naquele quarto. Eu disse: eu não vou fazer isso. Elas vão me picar, elas vão subir pelo bastão. Ele disse: você vai ter que tentar. E você só vai sair daqui quando você enfrentá-las. Eu disse: eu não vou fazer isso. Ah, vai. E simplesmente desapareceu. Cerrou as portas. E eu tive que ficar. Pense como foi difícil. Eu tive que nascer e renascer ali dentro. Literalmente.
Foi muito difícil colocar aquelas cobras lá dentro. Mas eu venci. Mas eu coloquei todas elas lá dentro. Eu consegui trancá-las, todas elas. E hoje, deixa eu apresentar pra vocês. Esse é o Kunga. Ele está sempre comigo, dorme comigo na minha cama. Porque pra me lembrar que um dia eu venci esses medos que eu tinha. Não tem mais medo de cobra. Elas não me colocam mais medo. Então, como eu disse a vocês, medo é normal, é uma das coisas mais desafiadoras que temos dentro da gente. E é uma coisa que ninguém pode resolver por você, só você mesmo pode resolver, porque mexe com tudo, né? Não mexe apenas com os seus nervos, com o seu coração, com o seu cérebro. Ele consegue desestruturar a pessoa inteira. O medo, ele é assim, literalmente ele desestrutura a pessoa inteira. Mas a espiritualidade não nos liberta disso por uma vez, mas ela nos dá ferramentas para que a gente possa trabalhar elas, para que a gente possa não nos deixar dominar por ela, pelo medo. Deixa eu só ler porque eu escrevi muita coisa, não me perco. Eu não quero continuar assunto. Então, quando você começa a se entregar à espiritualidade e a vivê-la, você percebe que as coisas vão tomando forma. De repente, do nada, elas ganham formas, elas ganham outro sentido, nos traz uma nova visão, nos desperta um outro sentimento, nos surpreende, faz a gente surpreender com a gente mesmo. A gente acorda no espelho e diz, nossa, tô diferente. A gente mesmo se reconhece que a gente está diferente, quanto muitas pessoas fora. Então a espiritualidade faz isso com a gente, mas só faz isso quando a gente se entrega de verdade. Porque quando a gente se entrega, a gente sabe que isso é fato, a gente dorme de um dia e acorda de outro. A gente passa por transformações interiores que nos modifica por inteiro. Assim como o medo. O medo dele não mexe com todos os nossos sentimentos. A espiritualidade, quando ela nos enche, ela também. Ela mexe com tudo. Então por isso que às vezes a gente dorme de um jeito, quando acorda de outro jeito. Isso é maravilhoso. Nossa, quando você se olha no espelho, você diz, nossa, eu tô diferente. Nossa, aconteceu alguma coisa comigo. O que foi que realmente aconteceu que me tornou diferente? A espiritualidade, né? Algumas pessoas se tornam mais bonitas quando se tornam espirituais, né? Parece que o seu rosto ganha mais vida, a sua pele se torna mais viçosa, a voz muda. Não é que a voz muda, é que ela muda o modo dela falar, né? O tom dela. Muitas pessoas perdem a agressividade, outras são muito tímidas e passam a ter uma autonomia, né? Então, da mesma forma que o medo ele nos desconecta, né? A espiritualidade ela nos reconecta. Vamos lá estender o assunto, né? Então, o medo
Domine as ondas e você perderá todos os seus medos. As ondas existem, podemos definir ela em três coisas: os obstáculos físicos, nos obstáculos emocionais e em muitos obstáculos não espirituais, mas chegando perto ou parecendo que quando existe uma diferença de espiritualidade e religiosidade. As pessoas acham que religiosidade é espiritualidade, mas não é, não tem nada a ver. Religiosidade tem muito a ver com mentalidade, mas não com espiritualidade. Então, o que são as ondas? As ondas é tudo aquilo que não coloca, que vem, é tudo que parece se torna maior que a gente. É tudo aquilo que vem e nos derruba. É tudo aquilo que nos coloca medo. É tudo aquilo que nos agarra. Você tem que perder os seus medos. E muitas vezes as pessoas não perdem o medo porque ela está apegada. Apegada de que forma, Nicolas? Se deixando prender por uma situação que você tem medo de sair, medo de viver, medo de perder, medo de se autoconhecer, medo de se conhecer de verdade, de enfrentar seus verdadeiros defeitos. Medo de perder o chão em termos de religiosidade. As pessoas focam na religiosidade e acham que a religiosidade é tudo. E às vezes quando se decepciona com o líder ou com a religião, nossa, perde o chão. Você está preso. A gente tem que dominar essas coisas que muitas vezes se tornam maior do que a gente e que nos assustam. E a gente só perde medo quando a gente enfrenta. E pra gente enfrentar, geralmente a gente tem que estar sozinho. Você não quer a história do meu protetor me deixou sozinha. Ele só me deu uma ferramenta. Um bastão. E eu tive que vencer uma a uma. Toda vez que você vencer algo, você se tornará maior do que ele. Maior do que aquele que assustava. Você aprenderá a conhecer aquilo que lhe comenta.
é conhecer o inimigo. Lembra que eu disse em outro vídeo que eu admiro as cobras? Eu olho pra elas e eu tenho a sensação de como é ser uma cobra. Começa agressiva, estar assustada. Quando você vence o seu medo, você adquire a identidade. Daquilo que você venceu. É uma espécie de troféu. A primeira coisa, a gente ingressa na espiritualidade. A primeira coisa que a gente precisa tratar é os nossos medos. E a primeira coisa que ela trata a gente, que ela nos convida a olhar no espelho dela, a ver todos os nossos medos e a encará-los de frente, a mergulhar dentro deles. Ela te coloca assim, diante do espelho. Aí você tá vendo todos os seus medos. Ela diz, agora vai, mergulha. Aí você diz, não, eu não vou fazer isso. Não, não, não. Mas a voz dela é mais forte. Vá. E você vai. E quando você volta, você fica pensando, nossa, como é que eu travava diante disso? Como é que eu não conseguia ver o outro lado disso? Porque o medo, ele sempre se coloca maior do que a gente. O medo, ele vem pra nos assustar. Na verdade, às vezes não é nada. Não é nada daquilo. Lembra a história do ratinho? Que olhando, a gente olhando na sombra, a gente pensa que é um bicho enorme. Mas tão pequenininho. O elefante não é tão grande, com medo do rato. Se a pessoa, se o elefante se tocasse, que ele só precisa dar uma pisada no rato e matar ele. Mas isso é uma lição pra gente. Pra gente refletir. Tudo na vida, todas as coisas na vida estão aí para que a gente observe e reflita. Eu acho muito interessante, eu digo porque eu fui criada na roça, né? Alguns animais, né, como a vaca e as ovelhas, que elas ruminam. Elas comem o dia todo, comem. E à noite elas se deitam e ficam ali ruminando. A Bíblia chama isso de animais limpos, né? O ser humano tem que ser assim. Observar tudo. E refletir sobre aquilo. Todas as coisas estão aí para nos ajudar a crescer. Essa é a proposta da vida.
falando, continuando sobre a Bíblia, né? Sábio Salomão. Eu falo Bíblia porque eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho bons exemplos na Bíblia. Salomão, que manda a gente observar os animais. Quando você observa os animais, você certamente se tornará mais sábio, mais prudente, mais senhor de si. É isto que este símbolo 9, veja que está no meio do 8 e no meio do 7. Ele está nos convidando, nos dando a ferramenta para nós sermos senhores de nós mesmos. E a primeira coisa que a gente precisa vencer é o medo. Tudo aquilo que nos desafia, que nos assusta, que tenta nos derrubar. Veja que são 3 coisas novamente. Aquilo que tenta nos derrubar, aquilo que nos assusta e aquele que nos desafia. É isso que a gente precisa conhecer e vencer. Eu não poderia conhecer a serpente se ela estivesse numa cela. Ela se esconderia, na verdade? Se camuflaria. Mas num quarto fechado, como eu estava, veja que elas estavam no mesmo ambiente que eu, no mesmo ambiente que eu estive todos aqueles anos, numa caixinha fechada. Porque é isso que o medo faz, nos coloca dentro de uma caixa fechada e diz não ter saída para você, e nos tortura até quanto quer. A espiritualidade nos convida a fazer isso com os nossos medos. Não sai da caixinha, continua lá, só atrai o medo, aquele que te desafia, aquele que te assusta, aquele que te derruba. Coloque lá dentro da caixinha e desafie ele agora. E vençam, prendendo como ele fez com você. Depois de entrarmos na espiritualidade, essa é a primeira barreira a vencer. Bem, vamos ficar por aqui. À medida que a gente for falando dos outros símbolos, a gente vai voltar a falar mais sobre esses símbolos. Sempre um vai repetir, como eu disse antes. Sempre um vai estar repetindo o outro. Sempre um vai estar puxando o outro. E a gente ainda vai aprender muito. Então, vou ficar por aqui. Agradeço novamente a oportunidade de ter falado com vocês. Despeça-se, Kunda. Só falando disso, né? Como vocês lembrarem. Isso lembra vocês? Não é? Então, Shalom, Namastê, saudações Atlânticas.